Olá a todos! Para a aula de hoje nós iremos discutir o treinamento intervalado de alta intensidade, famoso HIIT, aplicado aos esportes de combate. Meu nome é Braulio Henrique Magnani Branco, sou graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Morfologia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências da Saúde também pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, professor da Universidade Unicesumar, nos cursos de graduação e pós-graduação. No curso de graduação, eu ministro a disciplina de Fisiologia do Exercício e Medidas e Avaliação, e na pós-graduação, nível mestrado e doutorado, eu trabalho no programa de pós-graduação em Promoção da Saúde. E também sou faixa preta de Judô segundo Dan. Mas vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E caso você tenha alguma dúvida, caso surja alguma dúvida, segue os meus contatos, tanto nas mídias sociais quanto no meu e-mail. E aqui embaixo nós temos o ResearchGate, que é um portal de pesquisa acadêmica, que vocês poderão consultar os meus artigos publicados. Então, dentro dos objetivos da aula, nós iremos discutir o que então é o HIIT, o famoso HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Quais são os subtipos de HIIT, porque nós temos na literatura também subtipos de HIIT que irão trabalhar, por exemplo, aspectos relacionados ao coração ou aspectos relacionados à relação neuromuscular. Vamos verificar se faz sentido aplicar o HIIT dentro dos esportes de combate. A resposta já é sim. E como então utilizar o treinamento intervalado de alta intensidade para maximizar o desempenho dentro das modalidades esportivas de combate. Então, dentro desses aspectos, o que nós podemos ressaltar? Que o HIIT tem sido discutido e tem sido colocado como tendências do Colégio Americano de Medicina de Esporte desde 2014. Então, em 2014, o HIIT era a primeira tendência do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Em 2021, o HIIT apareceu como quinta tendência. E em 2022, o HIIT aparece como quinta tendência, como sétima tendência do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, o HIIT tem sido muito estudado e principalmente dentro da relação de saúde e qualidade de vida. Quando a gente fala de modalidades esportivas de combate, esses estudos têm aumentado e esses estudos serão apresentados para vocês nos slides a seguir. Então, dentro dos esportes de combate, existem várias premissas, porém, nós temos que colocar aqui algumas ressalvas frente a essas premissas, que se relacionam, por exemplo, à perda de peso. Então, temos aqui esse estudo que foi feita uma revisão com meta-análise frente ao treinamento intervalado de alta intensidade nos parâmetros antropométricos e de composição corporal. E o que foi visto frente a isso? Que o treinamento intervalado de alta intensidade ele não é superior aos outros métodos de treinamento quando equalizado. Então, o que seria essa equalização? Então, quando eu equalizo o gasto energético, quando eu equalizo o volume de treino, as respostas tendem a ser similares quando eu utilizo o treinamento intervalado de alta intensidade ou quando eu utilizo outros métodos de treinamento. Mas o que o HIIT ele pode me promover de benefício frente a esses outros métodos de treinamento? Principalmente quando a gente fala das modalidades esportivas de combate. Esse método, ele é um método que vai me exigir uma intensidade muito alta. E essa intensidade muito alta, por vezes, ela é similar ou, por vezes, ela pode ser até mais elevada que a própria demanda da luta. E a demanda da luta, como todos já sabem, é uma demanda all out, ou seja, a maior intensidade possível. Então, na maior intensidade que esse atleta consegue realizar as ações de passagem, de raspagem, de projeções, de socos, chutes, quedas, enfim. Então, dentro desses aspectos, o treinamento intervalado de alta intensidade pode mimetizar, então ele pode simular ações que são similares à demanda fisiológica do esporte de combate. E outro ponto aqui trazido pelo professor Andreato nesse artigo de opinião logo abaixo aqui, o que ele discute? Que nós precisamos
interpretar os resultados ou fazer comparações quando nós realizarmos equalizações. Então, esse é o ponto importante quando a gente leva para a saúde e qualidade de vida. Então, sempre comparar esses estudos dentro do que? Da equalização do gasto energético ou da equalização do volume de treino, como eu falei anteriormente. Nós apenas não podemos dizer que um método é melhor quando a gente não compara esse método dentro de um processo de equalização dessas variáveis. Só quando nós equalizamos que nós podemos dizer que o método pode ser ou mais ou menos efetivo para a perda de peso ou para a melhoria de outros parâmetros relacionados à saúde e qualidade de vida. E o que o professor Andreato observou nesse estudo da Obesity Reviews? Que quando nós fazemos o processo de equalização, as variáveis antropométricas, as variáveis de composição corporal não diferem do treinamento de moderada ou de alta intensidade. Mas o que difere? Difere a relação de tempo. Então, no treinamento intervalado de alta intensidade, eu tenho uma relação de tempo-eficiência, ou seja, eu consigo realizar um esforço numa quantidade, num volume em minutos menor quando comparado a outros métodos. No entanto, a variável da minha intensidade ela vai ter que ser maior. Então, quando eu realizo a mesma quilometragem em um tempo menor, eu consigo focar as demandas da minha preparação física para outras variáveis que também são interessantes, outras capacidades que são interessantes de ser trabalhadas dentro dos esportes de combate. E vamos lá então, o que seria o HIIT e quais são os tipos de HIIT? Vamos discutir a seguir com vocês. Então, dentro desse conceito de treinamento intervalado de alta intensidade, o que nós temos? Nós temos o treinamento, então, o High Intensity Interval Training. E o que seria esse High Intensity Interval Training? Acabei de falar que seria o treinamento intervalado de alta intensidade. Vamos lá então, Braulio, vá em frente. Explique para mim o que seria esse método de treino. Quando nós falamos de treinamento intervalado de alta intensidade, nós temos uma relação de intensidade que deve ser controlada ou pela percepção subjetiva de esforço, ou pela frequência cardíaca, ou por percentuais do consumo máximo de oxigênio, ou pela potência, ou pela velocidade, ou pela VVO2 máximo, que é a velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Então eu tenho várias formas de controlar essa intensidade dos meus esforços. E quando eu falo em controlar essas intensidades dos meus esforços, como esse treino é intervalado, eu vou ter um tempo de intensidade elevada e vou ter um tempo de intensidade baixa ou até mesmo de repouso. Então, dentro do treinamento intervalado de alta intensidade, nós podemos ter pausas ativas ou pausas passivas, dependendo do objetivo da minha sessão de treino. Quando eu coloco basicamente pausas passivas, o meu gasto energético da sessão ele tende a ser menor quando comparado, por exemplo, a pausas ou intervalos ou a recuperação ativa. Então, isso vai... Como que eu vou fazer essas escolhas? Sempre eu tenho que pensar nessas escolhas baseado no quê? No meu objetivo dessa sessão, da minha programação, tanto em nível micro, quanto em nível meso, quanto em nível macro. Então, isso vai depender dessas questões e também do nível de aptidão física do atleta que eu esteja treinando. E dentro desses aspectos, como que eu vou organizar a minha sessão de treino? Como que eu sei se o meu atleta, por exemplo, está treinando em alta intensidade? Como que eu sei que se eu colocar ele na esteira para correr, ele estará de fato realizando um treinamento intervalado de alta intensidade? Isso ou na airbike, ou no cicloergômetro para membros superiores, ou no cicloergômetro para membros inferiores, ou também no remoergômetro. Como que eu sei de fato que ele está treinando em alta intensidade? Primeiro, uma das possibilidades a serem realizadas é um teste progressivo. Então, a literatura traz
dezenas de testes progressivos nesses ergômetros que eu apresentei para vocês, e dentro desse aspecto, quando o atleta atinge o seu 100%, eu vou poder depois fracionar uma intensidade que seja igual ou superior a 90%, que de fato eu estarei trabalhando em alta intensidade. Outra possibilidade que a literatura me traz é utilizar as escalas perceptivas. E quando o atleta, por exemplo, atinge uma percepção subjetiva de esforço num valor de 15, isso me indica que de fato ele está treinando em alta intensidade. Isso para atletas. Quando nós falamos de pessoas com obesidade, pessoas que apresentam doenças crônicas, esse número tende a ser superestimado. Então, eu aceito como treinamento intervalado de alta intensidade na saúde e qualidade de vida, quando eu utilizo as escalas perceptivas, um valor de 17 ou acima disso. Para atletas, eu já aceito como um valor de 15 ou acima disso. Outros aspectos que nós podemos controlar a intensidade é via consumo máximo de oxigênio. Isso se eu, por exemplo, tiver um analisador metabólico de gases, ou também se eu colocar os valores do teste de esforço, do teste progressivo máximo de esteira, em equações que vão me dar de forma indireta o valor do consumo máximo de oxigênio, e dentro disso eu vou fracionar e vou identificar qual que é a intensidade relacionada à frequência do consumo máximo de oxigênio desse atleta. Posso utilizar a frequência cardíaca de reserva ou a frequência cardíaca máxima, isso dentro do que? De testes, evitando ao máximo as equações preditivas, que nós vamos discutir com vocês na aula de medidas e avaliação, e também posso utilizar a percepção subjetiva de esforço. Então, esses são alguns métodos de controle de intensidade que a literatura me apresenta. Também posso utilizar o quê? Outras variáveis que vão estar correlacionadas com a frequência, por exemplo, de uma intensidade de 90% da frequência cardíaca máxima. Ela vai estar associada a qual velocidade na esteira, ou vai estar associada a qual potência na bicicleta, ou em outro ergômetro, ou propriamente no remoergômetro. Então eu consigo fazer essas comparações e também consigo fazer, por exemplo, ajustes utilizando variáveis mecânicas e não variáveis fisiológicas, que nós vamos discutir todas elas dentro dessa aula de treinamento intervalado de alta intensidade. Então, quando nós falamos do treinamento intervalado de alta intensidade, nós temos que pensar em qual modo de exercício. Então, o que seria esse modo de exercício? O modo de exercício ele está relacionado, por exemplo, ao quê? Eu vou utilizar a bicicleta, eu vou utilizar uma bicicleta de membros superiores, eu vou utilizar um remoergômetro, eu vou utilizar gestos específicos da modalidade, eu vou utilizar, por exemplo, uma corda, eu vou utilizar, por exemplo, o meu peso corporal, então eu vou utilizar uma esteira. Então esse seria o modo de execução, então o modo de exercício. Qual que é a minha frequência semanal para o treinamento intervalado de alta intensidade? Quais os números de séries? Qual a duração do meu esforço? Qual que é a intensidade desse meu esforço? Qual que é o tipo de recuperação que eu falei anteriormente? Então, esse tipo de recuperação vai ser ativo, vai ser passivo? Qual que é a duração dessa recuperação? E se essa recuperação for ativa, qual que é a intensidade dessa recuperação? E também eu preciso pensar na relação de esforço e pausa. Por exemplo, se eu realizar drills específicos para o jiu-jitsu durante 30 segundos em alta intensidade em modo all-out, o que seria esse modo all-out? Faça o mais rápido e o mais intenso que você puder. Com 30 segundos de intervalo, então eu tenho 30 segundos de esforço, 30 segundos de intervalo, eu tenho uma relação 1 para 1. Então eu tenho que pensar nessas relações também, porque o que nós temos já na literatura? Isso já é consolidado dentro dos esportes de combate. Eu tenho a relação de esforço e a relação de pausa.
Por exemplo, trazendo agora para o judô, a relação de esforço e pausa no judô é uma relação de 2 para 1 ou de 3 para 1. O que significa isso? Eu tenho 20 segundos de alta intensidade por 10 segundos de recuperação, mais 20 segundos de alta intensidade por 10 segundos de recuperação. Mas a literatura aponta também que eu posso ter 30 segundos de alta intensidade por 10 segundos de recuperação. Então eu tenho uma razão de 2 a 3 para 1. Então, dentro dos esportes de combate, no judô, no jiu-jitsu, no muay thai, no MMA, no karatê, no taekwondo, eu já tenho isso muito bem consolidado, as razões de esforço e pausa. E o que eu posso utilizar com essas razões de esforço e pausa? Eu posso prescrever, então, o treinamento intervalado de alta intensidade baseado na especificidade. Então, por que isso é interessante para mim? Porque eu vou proporcionar ajustes fisiológicos específicos que vão ser similares à demanda fisiológica da luta. Eu não posso imaginar que a luta é uma só e eu tenho que preparar um atleta de MMA e um atleta de wrestling ou um atleta de taekwondo e um atleta de karatê de forma igual. Porque a demanda, o tempo de luta, os gestos motores, o tempo de esforço, o tempo de pausa, o recrutamento de grupos musculares e de ações motoras, como eu já comentei, vão ser diferentes. Então, dentro desse aspecto, eu preciso direcionar para relação de especificidade, conforme eu comentei anteriormente com vocês. Mas vamos lá, vamos deixar esse ponto mais bem explicado didaticamente. Então, eu tenho aqui as variáveis de manipulação. Então, eu tenho a esteira, que é o modo pelo qual o indivíduo vai realizar o exercício. Eu tenho aqui a frequência semanal. No caso, esse indivíduo vai treinar 3 vezes por semana. Eu tenho aqui o número de séries, então 4 séries. Eu tenho a duração de esforço, então nesse caso 4 minutos de esforço. Eu tenho aqui a intensidade de esforço, então de 85% a 95% da frequência cardíaca máxima. Eu tenho a duração dessa recuperação, ou seja, então qual que é o tempo de recuperação? Então 3 minutos de recuperação. E eu tenho aqui então a relação, a razão de esforço e pausa, que é uma razão 4/3. Então, alguns exemplos dessa manipulação das variáveis que precisam ser ajustadas e programadas quando eu for direcionar o treinamento intervalado de alta intensidade para o meu atleta. E aqui, por fim, o tipo de recuperação, ou ativa ou passiva. E a intensidade da recuperação. Então, são essas variáveis que eu devo manipular durante a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade. E aqui, outro exemplo. Eu tenho o modo de exercício. Nesse caso, estou usando também uma esteira. Tenho a frequência semanal, 3 vezes por semana de treinamento intervalado de alta intensidade. Então, treinamento intervalado de alta intensidade genérico. Ou seja, por que genérico? Porque eu não estou utilizando a razão de esforço e pausa da luta, da modalidade de combate que eu vou trabalhar, e também não estou usando gestos específicos ou a própria modalidade, os drills, os socos, os chutes, as quedas, as raspagens, as projeções. Então, eu não estou usando. Então, esses aspectos que eu acabei de comentar. Então, portanto, eu tenho uma relação genérica de treinamento intervalado de alta intensidade. Aqui 10 séries, então o número de séries que esse indivíduo vai realizar, o tempo de esforço, 1 minuto de esforço. Aqui a intensidade desse esforço, ou seja, 16 km por hora. Aqui eu tenho a duração dessa recuperação, 1 minuto de pausa, nesse caso, pausa passiva, e dentro desse aspecto, eu tenho uma relação de esforço e pausa de 1 para 1, ou seja, 1 minuto de esforço para 1 minuto de pausa. Então, o tipo de recuperação. Essa recuperação, nessa situação que eu trouxe hipotética para vocês, é uma recuperação passiva.
que é a intensidade da recuperação por fim. Então, são essas as variáveis que nós deveremos manipular dentro da prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade. Agora, quando a gente subdivide os tipos de HIIT, a literatura traz para nós 4 tipos, mas na realidade nós temos 5. O quinto eu vou apresentar logo a seguir para vocês. Nós temos o HIIT curto, nós temos um HIIT longo, nós temos o treinamento de sprints repetidos e nós temos o treinamento de sprints intervalados. Então vamos discutir esses sprints agora no próximo slide. Então o que seria o HIIT curto? Então eu tenho esforços de curta duração entre 100 a 120% da velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Então eu tenho esforços que são curtos e que estão acima do meu 100% da minha aptidão cardiorrespiratória. Aí você fala assim, nossa, Braulio, como que eu vou treinar a mais de 100% da minha aptidão cardiorrespiratória? A gente consegue fracionar e deixar ele curto, por isso que é HIIT curto. O HIIT curto nós conseguimos trabalhar ele acima dos 100%. Então, são esforços mais curtos que nós vamos discutir logo a seguir. E o que seria o HIIT longo? Nós temos esforços mais de longa duração, então eu tenho um esforço, por exemplo, de 2, 3, 4 minutos, que não vai passar dos meus 100%. Então, ele vai estar entre 90% a 100% da minha velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Então é um HIIT longo. Por que ele é chamado de HIIT longo? Porque eu consigo manter ele por um período mais prolongado. E o que seria o RST? Então são esforços muito, mas muito curtos, com uma recuperação também curta. Então essa recuperação curta, ela não vai me proporcionar o quê? A ressíntese completa de ATP. Então, à medida que eu realizo esses esforços de curta duração com períodos de breve recuperação, o que vai acontecer? Eu começo a perder o meu desempenho. Olha que interessante, é o que acontece em lutas sucessivas. Então, eu realizo esforços muito, mas muito intensos, e eu tenho breve períodos de recuperação, e dentro desses breves períodos de recuperação, eu preciso repetir aquele esforço de alta intensidade novamente. Então, o RST, ele simula, por vezes, uma demanda de uma luta, que é muito intensa e que eu preciso gerar, por exemplo, potência numa condição de fadiga acumulada. Já, por outro lado, o CIT, o que ele vai proporcionar de diferente do RST? O CIT, o modelo de treinamento intervalado de alta intensidade, Sprint Interval Training, ele vai ter uma relação de esforço curta, então uma relação de esforço entre 10 a 30 segundos. No entanto, ele difere do RST no sentido de recuperar esse indivíduo durante um período mais prolongado. Então, esse indivíduo, quando ele recupera, ele consegue ressintetizar mais ATP e manter o desempenho por um período mais prolongado. Então, Braulio, difere para mim os dois. Então, nessa realidade, o que nós podemos concluir em relação ao RST e ao CIT? Quando que eu vou trabalhar o RST e quando eu vou trabalhar o CIT? O RST, quando eu quero, por exemplo, proporcionar fadiga, aliás, potência numa condição de fadiga, mesmo com o meu desempenho decaindo. E o CIT? O CIT eu vou utilizar quando eu quiser um desempenho máximo. E a gente vai discutir isso e eu vou explicar com mais clareza para vocês nos slides a seguir. Então vamos lá. Então temos aqui o HIIT curto, o HIIT longo, o GB-HIIT. O que seria GB-HIIT? Game Based HIIT. Então eu vou utilizar, por exemplo, a demanda da luta ou a demanda de um jogo em alta intensidade,
promovendo, por exemplo, alguns ajustes, trabalhando com jogos reduzidos, com espaço reduzido dentro da área de luta ou dentro das regras. Eu vou manipular a regra ou vou manipular o espaço ou vou manipular as ações para manter a minha demanda fisiológica da luta mais intensa. Então eu tenho algumas variações. Aqui o RST e eu tenho aqui os aspectos relacionados ao CIT. Tá bom, Braulio? Mas agora me explica o que significa cada um. Então, quando a gente fala de HIIT curto, o HIIT curto ele vai ter uma ênfase grande sobre os aspectos centrais, ou seja, coração, e aspectos periféricos relacionados ao músculo estriado esquelético, com o aumento do número das mitocôndrias. Então, quando eu quiser trabalhar, quando o meu objetivo for aumentar o consumo máximo de oxigênio, aumentar a relação central, então aumentar o VO2 máximo, qual tipo de HIIT eu preciso trabalhar? Eu vou trabalhar com HIIT curto. Eu consigo, então, dentro do HIIT curto, trabalhar com intensidades dentro do que? A 100% ou até mesmo a 120% da velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Então, eu vou estimular o quê? O aumento do número de mitocôndrias e o aumento do consumo máximo de oxigênio. Quando eu falo de HIIT longo, eu vou dar ênfase a quais aspectos? Eu vou dar ênfase a aspectos neuromusculares e que também são dados no HIIT curto. Tá? Então, no HIIT longo, eu vou enfatizar aspectos centrais e vou enfatizar aspectos periféricos. E no HIIT longo, eu também tenho o quê? Um acúmulo de lactato sanguíneo, ou seja, eu tenho uma utilização da via metabólica glicolítica muito grande. E nos jogos, né, no Game Based HIIT, o que eu vou ter? Eu vou ter aspectos neuromusculares, então eu vou melhorar a minha sinapse motora e ao longo do tempo, isso a partir de 6 semanas de treinamento, eu posso ter hipertrofia muscular dentro desse trabalho, diferentemente do HIIT curto, que até 4 a 6 semanas eu não vejo hipertrofia muscular. E quando eu falo de RST, eu vou dar ênfase principalmente a quais aspectos? Quando eu falo de RST, eu consigo trabalhar tanto aspectos centrais quanto aspectos periféricos e dentro desses aspectos eu consigo estimular a hipertrofia, consigo estimular o aumento do número de mitocôndrias e consigo estimular também o aumento do consumo máximo de oxigênio. E nesse modelo, o RST, eu consigo dar uma ênfase grande aos aspectos então neuromusculares. E dependendo da forma como eu faço o RST, eu consigo aumentar a velocidade, eu consigo aumentar potência muscular e eu consigo aumentar a agilidade. E quando nós falamos de CIT, esse aumento ele é ainda mais promovido. Por que que ele é um aumento mais enfatizado? Uma vez que eu tenho um descanso maior, eu consigo recuperar parcialmente os meus estoques de ATP-CP, que é a adenosina trifosfato. O que nós temos aqui? Um aumento do desempenho. Por quê? Porque esse atleta ele tem uma reserva maior de ATP quando comparado a esses outros tipos de HIIT que nós temos aqui à minha esquerda. Então eu tenho que pensar, minha relação de treinamento, o meu atleta foi avaliado, o que ele precisa melhorar? O VO2 dele está baixo. Se o VO2 dele, então, está baixo, eu preciso trabalhar quais tipos de HIIT, então, precisam ser trabalhados. Curto, longo, posso trabalhar o Game Based HIIT ou posso trabalhar o RST. Agora, vamos supor que esse atleta está em pré-temporada.
esse atleta está treinando sozinho. Então, quais tipos de HIIT eu vou fazer? Posso fazer o HIIT curto e o HIIT longo, ou até mesmo o RST. Agora, esse atleta já está integrado à equipe, ele já está treinando com a equipe. Eu posso fazer esse HIIT que é mais específico, que é o Game Based. Então, agora esse atleta, ele está, por outro lado, com um VO2 mais elevado. Mas esse atleta está com um nível de potência deficitário. Então, qual tipo de HIIT eu vou trabalhar com ele? Ou RST ou CIT. Então, eu preciso olhar para esses componentes, preciso entender como que meu atleta está respondendo, preciso verificar quais são as necessidades do meu atleta para poder, de fato, direcionar um modelo de treino que seja mais eficiente para o que o atleta precisa dentro da modalidade. Então agora eu vou trazer para vocês alguns estudos originais com treinamento intervalado de alta intensidade nos esportes de combate, os estudos mais clássicos da área. Então o primeiro estudo que foi publicado com treinamento intervalado de alta intensidade foi em 2009 com o Karatê, por Javier e colaboradores. E o que o Javier e colaboradores eles fizeram dentro desse modelo de treinamento intervalado de alta intensidade para karatecas? Então, o protocolo de Javier envolveu entre 7 a 9 séries de corrida a 140% do consumo máximo de oxigênio, com 15 segundos de recuperação entre as séries. Então, os atletas corriam a 140%, descansavam 15 segundos e realizavam esse treino 2 vezes por semana ao longo de 7 semanas. E quais foram as respostas do grupo que treinou o treinamento intervalado de alta intensidade? Um aumento no consumo máximo de oxigênio, um aumento no déficit máximo de oxigênio acumulado, um aumento no tempo até exaustão no teste máximo, ou seja, o atleta demorou mais tempo para chegar à exaustão, um aumento do lactato durante o teste, ou seja, a intensidade desse teste foi mais elevada, ao passo que o pH, que é um marcador de acidose, foi menor após o modelo de treinamento. O que significa isso? Significa que o atleta estava mais adaptado a treinar em intensidades mais altas, com consequente redução desse pH, que é um marcador de acidose. Então, muito importante as respostas desse trabalho, que mostram que um volume baixo de treinamento adicional à rotina de treinamento que esses atletas já realizavam no karatê proporcionou ajustes específicos que podem, ajustes genéricos, mas de capacidade física, que podem melhorar o desempenho específico dentro da demanda da luta, do combate. E aqui nós temos o estudo de Farzad. Esse estudo de Farzad foi um estudo publicado em 2011, colaboradores, que trabalhou com o Sprint Interval Training. Tá? Então, Sprint Interval Program para atletas de wrestling, atletas de luta olímpica. Então, o que foi feito no modelo proposto pelo Farzad e colaboradores? Então, eles utilizaram entre 3 a 6 sprints. Então, aqui a intensidade não foi controlada via consumo máximo de oxigênio, nem via frequência cardíaca, nem via percepção subjetiva de esforço. Então, aqui, nessa situação, os atletas foram requisitados a trabalhar de modo all-out. O que seria modo all-out? Faça o mais rápido, o mais intenso que você puder. Então, esses atletas realizavam um sprint de 35 metros. Então, eles corriam em intensidade all-out durante 35 metros e descansavam 10 segundos. Então, eles fizeram o quê? Esses atletas foram gradativamente aumentando o número de sprints semana a semana até chegar ao 6º sprint, que era realizado 2 vezes por semana durante 4 semanas. Olha que volume baixo teve esse modelo de preparação física.
Já com esse modelo baixo, houve um aumento do consumo máximo de oxigênio, também houve um aumento do tempo de exaustão, tempo até exaustão nesse teste máximo, houve um aumento da testosterona total, um marcador anabólico, e houve um aumento da razão testosterona-cortisol, que mostra o quê? A relação entre o balanço anabólico e o balanço catabólico, e também um aumento de creatinoquinase, que é um marcador de dano muscular. Ou seja, esse aumento desse marcador de dano muscular é totalmente normal, visto que esses atletas implementaram mais um modelo de treino dentro da rotina já de treinamento deles, que envolvia aspectos técnico-táticos, envolvia corridas, envolvia treinamento de força na sala de musculação e o treinamento específico já que eu acabei de comentar. Aqui, mais recentemente, em 2014, nós temos o estudo de Norkowski e colaboradores poloneses de 2014 que promoveram um modelo de treinamento intervalado de alta intensidade utilizando o cicloergômetro. E o que eles fizeram? Então, eles fizeram 6 sprints em modo all-out com duração de 10 segundos no cicloergômetro. Então, os atletas pedalavam durante 10 segundos e descansavam 45 segundos, repetindo 6 vezes esses sprints, que eram realizados 5 vezes por semana durante 5 semanas. Então, antes do treino de judô desses atletas. E quais foram as respostas do grupo que treinou esse treinamento intervalado de alta intensidade? Melhoria no trabalho mecânico, melhoria da potência pico, e melhoria no tempo de trabalho. Ou seja, os atletas aumentaram o desempenho intervalado de alta intensidade durante esse curto modelo de treinamento que era feito previamente à sessão de treinamento de judô usual dos atletas. Outro modelo de treinamento, agora já usando esteira, que foi o modelo publicado por Lee e colaboradores em 2015. Esse modelo de treinamento envolveu o quê? Entre 6 a 10 sprints de 30 segundos na esteira. Então, os atletas corriam na esteira entre 80% a 90% da velocidade aeróbia máxima. Então, a velocidade aeróbia máxima desses atletas era fracionada em 90% e eles corriam durante 30 segundos nessa esteira, dentro dessa velocidade, intercalados por 4 minutos de recuperação passiva, ao longo de 12 semanas. E o que aconteceu? O que foi de importante também nesse modelo de treino? Os atletas aumentaram o consumo pico de oxigênio. E, além disso, aumentaram a potência média no teste de Wingate. No entanto, também houve o quê? Um aumento dos biomarcadores de estresse. E o que nós precisamos fazer em relação a isso? Então, um ponto importante na aula que vai ser ministrada também para vocês, que envolve o monitoramento do treino, é verificar se de fato o aumento desses biomarcadores de estresse, se eles poderiam, por exemplo, promover um desgaste, uma fadiga acumulada e, posteriormente, um overreaching não funcional, que não é, por exemplo, proposital, e, subsequentemente, um aspecto relacionado ao overtraining. Então, quando a gente coloca um modelo de treino novo dentro da rotina de treinamento dos atletas, nós precisamos monitorar essas respostas de treino. Nós precisamos enxergar se essas respostas podem, de fato, melhorar o desempenho, mas se elas também podem, de fato, piorar o desempenho dos atletas. Então, nós precisamos sempre, quando incorporarmos um modelo de treino e quando a gente trabalhar com a programação, com o planejamento ou periodização desse modelo de treino dentro da sessão, dentro do mesociclo ou do macrociclo, sempre monitorar para entender esse feedback e retroalimentar e ajustar a planilha de treinamento do atleta para que ele
maximize o desempenho e que não atinja ali uma fadiga acumulada e até mesmo em casos extremos o overtraining. Outro estudo também de 2015, publicado por Ribeiro e colaboradores, já utilizou gestos específicos da modalidade, isso para atletas de jiu-jitsu, de Brazilian Jiu-Jitsu. Então, o que o Ribeiro e colaboradores fizeram? Então, eles fizeram entre 5 a 7 drills específicos em modo all-out. Então, numa razão de esforço 1:1, 60 segundos de esforço por 60 segundos de pausa, 3 vezes por semana, ao longo de 12 semanas. E o que o Ribeiro e colaboradores verificaram dentro desse modelo de treinamento? O aumento da resistência abdominal, o aumento da velocidade nesses drills, o aumento do número da quantidade de técnicas realizadas de arm drag, que é uma técnica específica do Brazilian Jiu-Jitsu, e uma redução do percentual de gordura corporal dos atletas. Aqui, outro estudo já com atletas de judô, também de 2015, publicado por Bonato e colaboradores, trabalhou da seguinte forma. O protocolo de Bonato ele envolveu 12 semanas ao todo. No entanto, apenas 6 semanas foram de treinamento intervalado de alta intensidade. E o que o Bonato fez? Ele trabalhou com 15 séries de 60 segundos de corrida a 90% do consumo máximo de oxigênio, intercalado por uma recuperação ativa a 60% do consumo máximo de oxigênio. E esse modelo de treino do Bonato foi realizado uma vez por semana, ao longo de 6 semanas, com atletas italianos de judô, atletas da seleção italiana de judô, 6 homens e 3 mulheres. E o que foi visto? Um aumento do consumo máximo de oxigênio, um aumento do limiar ventilatório e o aumento do desempenho no Special Judo Fitness Test, que é um teste específico do judô que verifica tanto o desempenho aeróbio quanto o desempenho anaeróbio dos atletas. Aqui também em 2015, o trabalho nosso, que envolve a minha tese de doutorado, inclusive, foi trabalhado com treinamento intervalado de alta intensidade em atletas de judô. Esse estudo publicado na revista Frontiers in Physiology em 2015, que envolveu diferentes protocolos. Então, o que nós fizemos nesses protocolos? Nós fizemos dois blocos de 10 séries de 20 segundos de esforço em modo all-out, intercalados por 10 segundos de intervalo. Nós utilizamos 3 grupos de treinamento. Um grupo que treinou em ciclo ergômetro de membros superiores, bicicleta de braço. Outro grupo que treinou em bicicleta de membros inferiores. E o outro grupo que fez o quê? O Uchikomi, o gesto específico da modalidade. Realizado o quê? 2 vezes por semana, ao longo de 4 semanas de treino. E o que nós verificamos nesses atletas? Então, nós tivemos respostas diferentes para os grupos de treinamento também, que foram diferentes, utilizando a mesma relação de esforço-pausa. E essa relação de esforço-pausa, como eu falei para vocês no início da aula, foi uma relação de esforço-pausa pensando já na especificidade do judô. Ou seja, eu comentei com vocês que a relação de esforço-pausa do judô é uma relação de 20 segundos em alta intensidade, intercalado por 10 segundos de intervalo. E nós usamos essa mesma relação trabalhando tanto com gestos genéricos, ou seja, gestos utilizando os cicloergômetros, e específico, nesse caso, utilizando o Uchikomi. E o que aconteceu para o grupo que treinou membros superiores? Fez o teste progressivo máximo de membros superiores, pedalou na bike com o aumento de carga gradativa até a exaustão, até a fadiga voluntária. Esses atletas aumentaram a potência aeróbia máxima de membros superiores. Então, o grupo que treinou membros superiores, fez HIIT com cicloergômetro de braço, melhorou a aptidão cardiorrespiratória do tronco. O grupo que treinou membros inferiores aumentou a potência associada ao limiar anaeróbio quando
quando eles pedalaram, por exemplo, na bicicleta de membros inferiores. E o grupo específico melhorou a potência pico e a potência média. Então, a potência pico ela me dá um indicativo do sistema ATP-CP, a potência média me dá um indicativo do sistema glicolítico no teste de Wingate de membros inferiores. Então, o grupo que treinou o TCOM específico, entrada de golpe específica, ele melhorou a potência e a capacidade anaeróbia de membros inferiores. E o grupo que treinou membros inferiores, ele melhorou a capacidade anaeróbia de membros inferiores. Então, como vocês podem ver, os ajustes eles foram específicos para cada tipo de trabalho, ou seja, não é porque eu trabalho nessa mesma relação de esforço e pausa para os diferentes grupos que eu vou ter as mesmas respostas. Então, eu tive respostas específicas, aliás, nós tivemos respostas específicas dependendo do tipo de grupo que realizou essa relação de esforço 20/10. E os grupos de membros inferiores, que envolvem o quê? Grandes massas musculares, e o específico, que envolve o quê? O corpo todo, que as entradas de golpe, elas envolvem tanto ações de membros superiores quanto ações de membros inferiores, promoveram um aumento na relação testosterona-cortisol, que é um marcador anabólico catabólico. Então ele vai me mostrar o balanço anabólico catabólico. Os atletas melhoraram esse aspecto. Então essas foram as respostas do protocolo de Franchini e colaboradores publicado em 2015. Aqui outro estudo mais recente, estudo publicado por Uchoa e colaboradores em 2021, também trabalhou com gestos específicos. Então, Uchoa e colaboradores trabalharam com ações que envolveram o quê? Entre 8 a 12 séries de Uchikomi, então entrada de golpe, então com uma relação de 30 segundos de esforço em modo all out por 15 segundos de intervalo, ou seja, uma relação 2:1, utilizando as técnicas Osotogari e Ippon-Seo Inagi, 2 vezes por semana ao longo de 6 semanas de treinamento. E o que foi visto no protocolo de Uchoa? Um aumento no desempenho do Special Judo Fitness Test, como já falado para vocês, um teste específico para verificação do desempenho dos atletas de judô, tanto aerobiamente quanto anaerobiamente, e um aumento do desempenho específico no teste isométrico de barras. Então, os atletas permaneceram o quê? Em isometria na barra e, após 6 semanas, eles aumentaram o desempenho após o protocolo de treinamento intervalado de alta intensidade aplicado. Nós também temos na literatura revisões sistemáticas e meta-análises publicadas com treinamento intervalado de alta intensidade em esportes de combate. E o que essas revisões e meta-análises elas fizeram? Elas identificaram padrões de melhoria do desempenho dos atletas. Então, dentro desses aspectos, o estudo de Vasconcelos e colaboradores de 2020 comparou o consumo máximo de oxigênio após a realização dos protocolos de treinamento intervalado de alta intensidade. Então aqui, o que os autores verificaram? Que o treinamento de alta intensidade, o HIIT, de fato, ele promove o aumento do desempenho aeróbio dos atletas. Então aqui foi visto que o HIIT, de fato, ele promove a melhoria do desempenho aeróbio dos atletas de diferentes modalidades esportivas de combate. Aqui, o que foi visto? Aqui nós temos o teste de Wingate, então a potência anaeróbia, que reflete o quê? A utilização do sistema ATP-CP. E aqui também foi visto que o HIIT promove a melhoria do desempenho anaeróbio de atletas de diferentes modalidades esportivas de combate. Então, o valor aqui foi significativo e, de fato, o HIIT promove essa melhoria. Então, por que as meta-análises elas são publicadas?
Por que elas são, de fato, importantes na nossa prática profissional? Porque elas mostram um padrão de resposta desses trabalhos científicos. Porque, por vezes, eu tenho um trabalho só na literatura que me mostra positivamente a melhora de um modelo de treinamento. No entanto, eu tenho outro trabalho que não me leva para essa direção. E quando eu tenho vários trabalhos que me levam para essa direção e uma meta-análise me confirma esse aspecto, de fato eu posso colocar que o treinamento intervalado de alta intensidade melhora tanto o desempenho aeróbio quanto o desempenho anaeróbio de atletas de modalidades esportivas de combate. No entanto, olha que interessante, eu tenho aqui a comparação da massa corporal nos diferentes estudos realizados com atletas de modalidades esportivas de combate. Quando eu penso na redução do peso, da massa corporal do atleta, de fato, esses modelos de treinamento intervalado de alta intensidade ou treinamento intervalado de alta intensidade, ele não é responsável pela melhoria, tá? Pela redução da massa corporal dos atletas. Então, eu não posso falar que esse método de treinamento ele é melhor que outro método de treinamento, ou, por exemplo, ele é melhor que um treinamento resistido ou que um treinamento aeróbio contínuo para a redução da massa corporal. Então, um dos aspectos relacionados à massa corporal, ela deve ser utilizada com bastante cautela. Por que ela deve ser observada e utilizada com bastante cautela? Porque dentro do processo de preparação física dos atletas, eles estão por vezes reduzindo massa de gordura e ganhando massa muscular. Então, o peso corporal ele não é um parâmetro confiável para essa análise de redução e também não é um fator importante para os esportes de combate. Eu não posso olhar apenas para a redução de peso. Eu tenho que olhar para possíveis mudanças na composição corporal, ou seja, redução da massa gorda, aumento da massa musculoesquelética. E é o que eu vou apresentar para vocês na aula de medidas e avaliação, que nós basicamente falamos sobre isso, que esse é o ponto mais importante. Reduzir gordura, aumentar a massa muscular, quando possível, quando o atleta não esteja, por exemplo, acima do limite superior da sua categoria. Então, quando o atleta, por exemplo, está muito acima do limite superior da sua respectiva categoria, não é interessante que esse atleta hipertrofie. Por que não? Porque depois ele não vai conseguir atingir a sua categoria de peso. Mas esse é um ponto que nós vamos enfatizar na nossa aula de medidas e avaliação. Então aqui outro estudo, então aqui uma revisão do professor Emerson Franchini, colaboradores, e o que é discutido pelo Emerson e colaboradores? Que basicamente nós temos um aumento do consumo pico ou do consumo máximo de oxigênio entre 4,4% a 23%. Então um aspecto muito importante para atletas já altamente treinados. Então se eu quero melhorar a aptidão cardiorrespiratória do meu atleta que já é treinado, eu não posso trabalhar abaixo do limiar com ele, porque ele não vai melhorar. Então eu tenho que dar estímulos superiores para esse atleta para de fato quebrar essa homeostase e criar ajustes específicos. E aumento também da potência e capacidade anaeróbia, conforme nós discutimos anteriormente naquela meta-análise publicada por Vasconcelos e colaboradores. Então, dentro dos esportes de combate, o que nós temos que entender? Basicamente, que nós vamos apresentar também nessa aula. O que é predominante dentro da nossa modalidade, ou dentro das modalidades esportivas de combate, e o que é determinante. Então, quando a gente olha para o aeróbio, a demanda aeróbia, ela é uma demanda predominante dentro dos esportes de combate. Então, todos os esportes de combate que nós temos, judô, o jiu-jitsu, o wrestling, taekwondo, o MMA, o kickboxing, o boxe, eles são predominantemente aeróbios. Mas as ações determinantes dessas modalidades, elas são anaeróbias. Ou seja, a projeção, a finalização, um soco, um chute, uma queda, um nocaute.
Então, são ações anaeróbias. Mas o que é predominante dentro das modalidades é a utilização do metabolismo ou do sistema aeróbio. Então, por que é importante trabalhar o sistema aeróbio dentro das modalidades esportivas de combate? Porque o aeróbio, o metabolismo oxidativo, ele vai auxiliar a ressíntese de ATP. E quando eu falo de ressíntese de ATP, quanto maior for o meu VO2, melhor vai ser essa ressíntese de ATP e, consequentemente, eu vou ter mais energia para a manutenção das minhas ações anaeróbias. Mas isso tem um limite. E nós vamos discutir na aula de fisiologia do exercício com vocês também. Olha que interessante aqui a contribuição dos sistemas energéticos durante lutas simuladas de judô. Nós temos aqui um combate com duração de 5 minutos, regra anterior do judô, e à medida que o combate ele se prolonga do primeiro para o segundo minuto, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, na regra anterior, nós temos 81% da luta durante 5 minutos sendo aeróbia, 12% da luta sendo alática, ou seja, sistema ATP-CP, e 7% da luta sendo glicolíticos, ou seja, os aspectos relacionados à produção de lactato sanguíneo. Essa relação de produção de lactato, essa relação de sistema ATP-CP, essa relação de sistema oxidativo, elas vão ser discutidas na nossa aula de fisiologia do exercício. Então, eu trouxe esse aspecto aqui para vocês só para entender um pouco dessa contribuição do metabolismo aeróbio durante as lutas de judô ou de outras modalidades, aqui o judô como exemplo. Em vista do que foi apresentado para vocês, o que vocês acham? Faz sentido aplicar o treinamento intervalado de alta intensidade nos esportes de combate? Então, vamos utilizar agora a especificidade, a relação de esforço e pausa das modalidades. Então, nós temos aqui atletas de karatê, estudo publicado por Benick e colaboradores. Então, eles avaliaram 36 combates. E dentro desses 36 combates, o que foi verificado? Que 78% do combate requer energia do metabolismo oxidativo, ou seja, aeróbio, 16% do metabolismo alático, ou seja, alta intensidade e curta duração, e 6% do metabolismo lático, ou seja, metabolismo glicolítico. Aqui nós temos o Taekwondo, trabalho publicado por Campos e colaboradores. Foram avaliados o quê? 3 rounds de 2 minutos, por 1 minuto de intervalo, e 66% da luta se refere ao metabolismo oxidativo. 30% da luta se refere ao metabolismo alático, ou seja, sistema ATP-CP. E 4% ao metabolismo lático, ou seja, glicolítico. Aqui, dentro do boxe, 3 rounds de 2 minutos com 1 minuto de intervalo. E dentro dessas respostas, o que foi visto? 77% do combate se refere ao metabolismo oxidativo, 19% ao metabolismo alático e 4% ao metabolismo lático, ou seja, sistema glicolítico, estudo de Davis e colaboradores de 2014. Já no judô, o estudo de Júlio e colaboradores, aquele estudo que eu mostrei o gráfico para vocês, foram avaliados o quê? As respostas do combate 1, 2, 3, 4, 5, os minutos 1, 2, 3, 4, 5, melhor dizendo. E aqui nós temos a contribuição desses sistemas energéticos. E o que nós podemos verificar? Que à medida que o combate apresenta uma duração maior em minutos, a participação do sistema oxidativo ela se torna maior. Em torno de 70% de oxidativo, quando a gente olha de forma geral para os combates,
8% de glicolítico e 21% de sistema ATP-CP. E o estudo de Andreato e colaboradores, trazendo como exemplo o Brazilian Jiu-Jitsu, verifica que o quê? Que combates, que a taxa de acúmulo de lactato sanguíneo em combates mais curtos, ela é maior do que em combates mais longos. Então, tanto em combates simulados, quanto em competições simuladas. Tá? Então, aspectos importantes para serem discutidos aqui também. Primeira luta, aqui, a taxa de acúmulo de lactato. Pós-luta, 9,3 milimols. Segunda luta, nós temos 9,9. Terceira luta, 7,3. Quarta luta, 7,6. Tá? Então, por que isso ocorre? Porque nós passamos a ter uma participação maior do metabolismo oxidativo, ou seja, aeróbio, e menor do metabolismo glicolítico, ou seja, o anaeróbio lático, tanto no estudo de 2016 quanto no estudo de 2015. Aqui, outro aspecto interessante, um estudo publicado por Coswick, colaboradores, em 2018, eles identificaram que em atletas de Brazilian Jiu-Jitsu, a simulação de luta, nós conseguimos predizer a performance basicamente em cima da relação de esforço e pausa realizada durante os combates, dos gestos realizados durante o combate. E o que foi visto? Foi visto que os aspectos anaeróbicos, aeróbicos e neuromusculares podem predizer, estar associados com o desempenho de alta intensidade dentro da luta. Então, o desempenho genérico, anaeróbio, aeróbio, neuromuscular, ele prediz as ações de alta intensidade dentro da especificidade da luta. E olha que interessante, então. Quando eu trabalho, eu melhoro minha aptidão física, eu modulo minhas ações de alta intensidade durante o combate. Então, será que eu devo treinar em baixa intensidade, tanto na sala de musculação, ou na minha preparação física geral, ou em baixa intensidade? Se eu treinar em alta intensidade, é claro, eu tenho que pensar nos períodos que eu vou fazer isso, não é sempre em alta intensidade. Porque eu tenho que fazer o quê? A minha modulação do volume e intensidade, que vai ser discutido com vocês na nossa aula de monitoramento do treinamento. Então, são aspectos que eu preciso pensar para poder direcionar a minha prescrição, porque a minha aptidão física, ou seja, quão preparado eu estou, vai modular quão intensa as minhas ações vão ser durante o meu combate, tanto de judô quanto de jiu-jitsu. Então, pontos importantes quando eu penso em metabolismo aeróbio. Por que eu preciso melhorar a minha potência e capacidade anaeróbia? Para eu modular ações de maior intensidade durante o meu combate, ou seja, ter mais energia para realizar as ações de potência, comumente chamadas de ações de explosão. Então eu vou ter, por exemplo, uma capacidade maior de realizar ações em alta intensidade. E além disso, um ponto importante do metabolismo aeróbio mais elevado é me promover recuperação. Ou seja, o atleta que tem uma aptidão cardiorrespiratória mais elevada, ele consegue fazer o quê? Ele consegue se recuperar mais rapidamente para a próxima luta. Então esse é o ponto chave do treinamento aeróbio para os atletas das modalidades esportivas de combate. Então aqui eu tenho a equação de Fick. O que seria a equação de Fick? Nada mais é do que a equação que me remete ao consumo de oxigênio, o VO2, que é débito cardíaco, coração, vezes diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, débito cardíaco nada mais é do que volume sistólico de ejeção vezes frequência cardíaca, que me dá o débito cardíaco. E a diferença arteriovenosa de oxigênio, ela vai me mostrar quanto que aquele músculo conseguiu captar
quantidade de oxigênio durante as trocas gasosas, quanto que ele captou e quanto foi para a circulação. Então, eu tenho sangue rico em oxigênio, então esse sangue rico em oxigênio ele vai nutrir os músculos, então esse sangue ele foi, por exemplo, rico em oxigênio, o músculo conseguiu captar uma parcela desse oxigênio e uma parcela foi para a circulação mista. O que é essa circulação mista? Uma circulação que tem uma quantidade maior de CO2. Então, a diferença arteriovenosa de oxigênio ele mostra quanto de oxigênio arteriovenosa, quanto que eu consegui consumir das artérias e quanto foi para a circulação venosa, tá? Em linhas gerais. É isso. E nós vamos discutir com maior profundidade na nossa aula de fisiologia do exercício. Pontos que eu preciso pensar dentro dos esportes de combate. Quantas lutas sucessivas eu realizo no mesmo dia? Ou quantos rounds sucessivos eu realizo no mesmo dia? Então, dentro desses aspectos, é interessante que eu tenha uma boa aptidão cardiorrespiratória, apesar dela não diferenciar atletas de maior nível e menor nível competitivo, mas, no entanto, isso se torna fundamental para eu conseguir, para esse atleta, no caso, conseguir se recuperar, para esse atleta conseguir ter um melhor desempenho para a luta subsequente. Pontos importantes. Quando, então, esse atleta se recupera, ele consegue realizar um sprint, uma ação de alta intensidade de forma mais repetida. E essa ação de alta intensidade não cai o desempenho. Por quê? Porque ele conseguiu ressintetizar o ATP. E agora vamos lá para o ponto-chave da nossa aula de hoje, em como aplicar o HIIT nos esportes de combate. Vamos lá. Então, o que eu preciso fazer antes de aplicar o HIIT? Preciso avaliar o meu atleta. Nós vamos ver como avaliar os atletas na nossa aula de medidas e avaliação. Após a minha avaliação, eu preciso planejar, entender o que o atleta precisa. E após esse planejamento, eu preciso realizar o quê? A prescrição. Prescrevi, o atleta vai treinar e após esse período de treinamento, o que eu preciso fazer novamente com o atleta? Esse atleta vai precisar ser reavaliado para eu testar a efetividade desse modelo de treinamento. E durante todo esse processo, conforme eu tinha comentado com vocês, nós precisamos realizar o monitoramento desse atleta para verificar se ele está melhorando o desempenho, ou se ele está piorando o desempenho, ou se até mesmo ele está adquirindo fadiga acumulada e se ele sofre o risco de se lesionar. Aqui nós temos um estudo de Ruddock, publicado em 2021, que traz algumas recomendações práticas sobre o treinamento intervalado de alta intensidade em atletas de modalidades esportivas de combate. E o que ele traz de informação para a gente? Olha que interessante, quando eu quero trabalhar aspectos centrais, então, coração, tá? Então, sistema cardiopulmonar, eu preciso focar no HIIT longo, ou no HIIT curto, ou na capacidade de tamponamento musculoesquelética, minha resistência muscular. Então, quando eu quero trabalhar aspectos periféricos, músculo estriado esquelético, eu tenho que pensar em treinamentos mais curtos, intensos e com um período de recuperação um pouco maior. Vamos dar alguns exemplos genéricos aqui. HIIT longo, 4 tiros de 8 minutos a 90% da frequência cardíaca máxima. Aqui, HIIT curto, 30 segundos da velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio por 30 segundos de recuperação a 50% da velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio. Agora, o muscle buffering. O que eu posso trabalhar aqui? Eu posso trabalhar 2 minutos
dentro do limiar anaeróbio. Então, aqui com uma intensidade bem alta, eu tenho aqui uma intensidade relacionada a 2 milimols durante 2 minutos, com 3 minutos de intervalo, repetindo entre 6 a 8 vezes. Agora eu quero trabalhar a resistência ao treinamento de resistência de potência, poderíamos dizer assim, que ficaria mais adequado dentro de uma tradução. 30 segundos de sprint, entre 90% a 95% da minha intensidade máxima, com 3 minutos de intervalo, repetindo entre 8 a 12 vezes. Então aqui eu tenho intervalos mais longos, tanto na resistência de velocidade, ou resistência de potência, ficaria mais adequado, quanto no Sprint Interval Training. Então, se eu quero trabalhar aspectos neuromusculares, eu preciso dar um intervalo maior. Se eu quero trabalhar aspectos centrais relacionados ao sistema cardiorrespiratório, cardiopulmonar, eu vou dar intervalos menores. Então, tenho que focar nesses aspectos. A gente vai também trazer alguns exemplos práticos para vocês aqui. Aqui temos sessões genéricas de HIIT. Como que eu posso fazer? Tenho aqui 4 séries de 1 minuto em modo all-out de clean. Então, vou realizar o clean em modo all-out durante 1 minuto e vou colocar 1 minuto de pausa. Estou trabalhando, então, aspectos cardiorrespiratórios e, ao mesmo tempo, mediante a escolha que eu fiz, também neuromusculares. Posso trabalhar batendo corda durante 45 segundos em modo all-out, com 45 segundos de pausa. E também posso fazer 30 segundos de saltos all-outs por 30 segundos de pausa. Esses são exemplos de sessões genéricas de HIIT. Todos aqui numa relação de esforço e pausa 1 para 1. 1 minuto de esforço, 1 minuto de pausa, 45 segundos de esforço por 45 segundos de pausa, 30 segundos de esforço por 30 segundos de pausa. Exemplo de sessões genéricas. Braulio, quando eu vou utilizar o genérico, quando eu vou utilizar específico? Isso vai depender da fase de treinamento, dos recursos que você tem. O atleta está treinando sozinho, está treinando acompanhado, então a gente pode modular todos esses aspectos. Isso vai depender da fase de treino e dos recursos que você tem à sua disposição. Aqui também é genérico, mesmo com o kimono. Então aqui eu tenho 5 séries de 1 minuto, all-out de drill. O que poderia ser feito aqui? Joelho na barriga. Então eu tenho um atleta que vai estar deitado e o outro atleta que vai trabalhar o quê? Com o joelho na barriga. Tá? Então durante 1 minuto com 45 segundos de pausa. Ou posso trabalhar o quê? O Uchikomi. Então a entrada de golpe durante 1 minuto por 1 minuto de pausa. Ou posso trabalhar o Uchikomi, também aqui 4 séries de 1 minuto por 1 minuto de pausa. Braulio, mas ele está utilizando o gesto específico. Por que é genérico ainda? Eu considero ainda genérico porque ele não está seguindo a temporalidade da luta, porque ele não está seguindo a razão de esforço e pausa da luta. Então, mesmo fazendo uma ação que envolve o kimono, tanto para o Brazilian Jiu-Jitsu quanto para o Judô, eu tenho uma relação, por exemplo, de aspecto genérico por não seguir a temporalidade da luta. Outros exemplos, agora já específicos. Razão de esforço. 2 para 1 a 3 para 1. Então eu tenho 20 segundos de esforço ou a 30 segundos de esforço por 10 a 15 de pausa. Então poderia trabalhar o HIIT dessa forma. Vou fazer o Uchikomi em alta intensidade, 20 segundos, vou descansar 10. Quantos blocos eu vou fazer? Aproximadamente 10. Miark e colaboradores em 2011 trazem essa informação para nós. Então, vou repetir esse bloco 10 vezes. Então, posso incorporar isso na rotina. Posso incorporar isso dentro da minha preparação física, tanto no tatame quanto fora do tatame. Outro exemplo de sessão específica de HIIT. Vou fazer o quê? Uchikomi, 6 minutos de Uchikomi,
com ações de 20 segundos em alta intensidade por 10 segundos de pausa. Vou fazer 30 segundos em alta intensidade por 15 segundos de pausa. Vou fazer uma relação de esforço e pausa 2:1, ou uma relação de esforço e pausa também de 2:1. Posso modular isso 3:1, posso deixar 2:1. Quando eu vou trabalhar 2:1 ou 3:1? Posso começar de 1:1. Então, posso começar com 10 segundos de intervalo, 10 segundos de ação. 10 segundos de intervalo, 10 segundos de ação. Razão de esforço e pausa 1:1. E à medida que o meu atleta vai se adaptando, eu vou trocando essa relação de esforço e pausa, aumentando o tempo de esforço e mantendo o tempo de pausa. Então, posso começar do 1:1 até chegar ao 3:1, que tem uma relação de especificidade com o judô. Aqui, dentro do jiu-jitsu, como que eu posso trabalhar? Considerando que a relação de esforço é 6 e a relação de pausa é 1. Então, tem uma duração de esforço de 120 segundos para uma duração de pausa de 20 segundos. Então, eu vou modular isso dentro do treinamento. E também dentro do treinamento, eu tenho essa relação de alta e baixa intensidade, uma relação de 1:6. Então, eu tenho uma relação de esforço de 1 por um tempo, isso relação de esforço em alta intensidade de 1, por um tempo de baixa intensidade de 6. Então, eu vou trabalhar considerando esses aspectos para modular a minha sessão de treino. Então, aqui, tempo de esforço, 120 segundos. Tempo de pausa, 20 segundos. Tempo em alta intensidade, de 2 a 5 segundos. Tempo de baixa intensidade, de 20 a 30 segundos. Tempo de pausa, 20 segundos. E o que eu posso fazer? Eu posso mimetizar esses drills. Então, vou fazer entre 5 a 10 minutos de drills, com 3 blocos de 20 segundos de drill por 5 segundos de pausa. Posso fazer entre 5 a 10 minutos, com 3 blocos de 40 segundos e 10 segundos de pausa. Aqui, a relação da estrutura temporal da opção 1 seria uma relação de 1:10. A relação 2 seria uma relação de 2 minutos por 20 segundos de intervalo, retificando a opção 1. Então, teria 1 minuto de esforço por 10 segundos de pausa. E aqui nós temos o James, que publicou um estudo no Strength Conditioning Journal, que ele traz já esses gestos que eu posso considerar dentro da minha relação de esforço e pausa. Então, se eu tenho aqui 5 minutos de luta, eu vou ter, em média, 117 segundos de trabalho, 20 segundos de descanso. E dentro desses 117 segundos de trabalho, eu vou repetir 4 vezes essa relação em baixa intensidade e vou repetir 4 vezes essa relação em alta intensidade. Baixa intensidade 25 segundos, alta intensidade 5 segundos. Então, e se a luta se ela for uma luta de 10 minutos, que é a luta de faixa preta, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer repetindo esses bolts 2 vezes. Então, aqui um exemplo de como que a gente pode trabalhar. Mesclando ações tanto de baixa quanto de alta intensidade. Então, esse foi um trabalho publicado pelo Coswig em 2021, com colaboração do professor Leonardo Vidal Andreato, que tentou mimetizar os gestos motores conduzidos durante uma luta dentro do aspecto de preparação física do atleta. Então, isso aqui está em alta intensidade. Então, os atletas rolavam, o atleta fazia entre 3 a 5 segundos em alta intensidade com gesto motor, trabalhava as barras também, que são aspectos relacionados durante a luta. Então, fazia outro gesto utilizando agachamento, fazia barra, voltava para a parte específica, depois da parte específica agachava, então trabalhando uma ação genérica, as barras novamente. Então ele repetiu esse processo seguindo a temporalidade daquele estudo do James, do Lachlan James. Então são aspectos que nós podemos conduzir durante a própria preparação. É levar a preparação para dentro do tatame.
dentro do ringue, dentro do octógono, seguindo o aspecto do quê? Da temporalidade. Aqui a nossa gravação está em alta intensidade, basicamente para mostrar para vocês quais são os gestos e como isso pode ser realizado dentro de uma condição específica, trazendo para os gestos motores da luta e bem como para a preparação física específica de atletas, aqui nesse caso de Brazilian Jiu-Jitsu. O que nós precisamos pensar também? Qual que é a duração dos combates? Tá? E tem as modalidades aqui. Judô, adulto, tem 4 minutos. Wrestling, tem até 6 minutos e meio. Brazilian Jiu-Jitsu, dependendo da faixa, entre 5 a 10 minutos. Taekwondo, 8 minutos. Karatê, 3 minutos. Muay Thai, 23 minutos. Kickboxing, entre 3 a 8 minutos. Boxe amador, 11 minutos. Boxe profissional, 47 minutos. MMA, entre 17 a 29 minutos. Então, essa duração dos combates está considerando o intervalo entre os rounds. Tá? Então, isso pode variar dependendo do tipo de competição ou da comissão organizadora. Então, eu tenho que pensar nisso. Na regra, qual que é a regra dessa competição que o atleta irá lutar? Então, mediante a regra, eu faço a preparação física do atleta e não o contrário. Outros aspectos que eu preciso pensar: relação de esforço-pausa do wrestling, 2:1. Qual que é a duração de esforço? 35 segundos. Qual que é a duração de pausa? 15 segundos. Kickboxing, relação de esforço-pausa, 1:1 a 1:5. Qual que é a duração de esforço? 2 segundos a 6 segundos. Qual que é a duração de pausa? Entre 2 segundos a 12 segundos. Então, nesse caso, eu consigo fazer o quê? Modular a minha sessão de treinamento intervalado de alta intensidade para especificidade da modalidade. Então, dessa forma, eu tenho um HIIT específico. Outros esportes de combate, como Taekwondo, relação entre interação e preparação, 1:4 a 1:8. Interação, que é esse contato aqui, 1 a 8 segundos. Observação e preparação, entre 5 a 20 segundos. Já no MMA, uma relação de esforço e pausa entre a relação de esforço de 1 para 3. Duração da pausa, 20 segundos. Relação entre alta a baixa intensidade, 1:2. Relação de alta intensidade, 7 segundos a 20 segundos. E duração de baixa intensidade, 30 segundos. Entendendo isso, eu faço o direcionamento para a modalidade esportiva de combate que eu vou trabalhar. E aqui o Emerson Franchini, em 2020 e 2021, ele traz alguns aspectos para a preparação física específica de atletas de modalidades esportivas de combate. Então ele traz o tipo de HIIT, se é um HIIT longo, se é um HIIT curto, se é o RST, se é o SIT. E dentro desse aspecto ele traz aqui a proposição de alguns modelos de alta intensidade que podem ser trabalhados. HIIT longo, entre 2 a 3 minutos, trabalhando com uma intensidade maior que 95% da intensidade relacionada ao consumo máximo de oxigênio, com intervalo menor que 2 minutos ou entre 4 a 5 minutos, uma relação de esforço e pausa de 1:1 ou de 4:1, o HIIT curto entre 10 a 60 segundos, com uma intensidade entre 100 a 120% da intensidade relacionada ao consumo máximo de oxigênio, com uma recuperação menor ou maior que 15 segundos, com intervalo de descanso ativo ou passivo. RST entre 3 a 10 minutos, com intensidades altíssimas aqui, entre 120 a 170% da intensidade relacionada ao consumo máximo de oxigênio, ou em modo all-out, uma duração de recuperação menor que 20 segundos, ou entre 20 segundos a 60 segundos, um intervalo de descanso passivo ou ativo, e o SIT entre 20 a 30 segundos de alta intensidade. Numa intensidade, então, entre 20 a 30 segundos de esforço, numa intensidade all-out com uma recuperação mais longa. E essa recuperação passiva. Então, nós temos aqui algumas recomendações para prescrição que a gente vai trazer para vocês. Nesse livro do Larsen e do Boucher,
eles trazem aqui algumas porcentagens de divisão do treinamento intervalado de alta intensidade. E eles recomendam que entre 65% a 70% seja voltado para o quê? Para o Game-Based HIIT. Então, para eu trabalhar de forma específica dentro do meu treinamento, o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, aqui nós temos alguns modelos de treinamento intervalado de alta intensidade, nós podemos fazer. Temos drills semi-competitivos, com pressão defensiva sustentada pelo parceiro, então um HIIT longo. Eu tenho aqui um HIIT mais curto, com simulações de técnicas de transição ou para finalização. Agora aqui o Game Based, posso iniciar tanto em posição de vantagem, como posição de desvantagem. Modalidades, o drill técnico com transições. Lutar numa posição, assim, pior cenário possível. Então, eu posso trabalhar dentro dessa proposição também. Então, tenho essas possibilidades que eu vou trazer alguns exemplos para vocês a partir dos slides a seguir. Então, o que eu devo pensar? Poxa, eu trago aqui esse exemplo desse filme clássico. Eu preciso pensar não com o modelo ideal, mas quais os recursos que eu tenho no momento. O que eu consigo fazer dentro da minha preparação física com o que eu tenho disponível. Então eu vou ajustar conforme a minha disponibilidade de material humano e, além disso, de infraestrutura que eu tenho. Existe o modelo ideal? Sim, existe, mas eu tenho que trabalhar dentro do meu modelo real. Então, algumas opções que eu posso trabalhar de forma genérica, se eu não tiver um parceiro de treino, posso trabalhar. Posso até trabalhar com o meu peso corporal, com elásticos, com gestos motores em alta intensidade. Posso utilizar aqui a frequência cardíaca, aqui vou dar um exemplo para vocês de treinamento genérico. Então, tenho aqui um teste progressivo máximo em esteira. Então, eu vou trabalhar aqui com velocidades progressivas. Comecei o meu teste progressivo a 6 km, fiz um aquecimento de 6 minutos. Trabalhei 1 minuto a 8 km. Trabalhei o segundo minuto a 9. Trabalhei o terceiro minuto a 10. Trabalhei o quarto minuto a 11. Trabalhei o quinto minuto a 12. Trabalhei o sexto minuto a 13. Trabalhei o sétimo minuto a 14. O oitavo minuto a 15. E o atleta parou aqui no oitavo minuto e 5 segundos. Então a velocidade dele, ele parou a 16. Então a frequência cardíaca do atleta, como que estava em repouso, como estava no aquecimento e no minuto a minuto aqui dentro desse teste progressivo que eu criei. E a percepção subjetiva de esforço do atleta ao longo desse teste. Olha a percepção, aliás, a frequência cardíaca final dele durante o teste, frequência cardíaca pico do atleta. Então, como que eu posso organizar a minha sessão? Então, a frequência cardíaca pico, ou máxima dele foi a 196 batimentos, e eu posso trabalhar os modelos de treinamento intervalado de alta intensidade da seguinte forma. Posso utilizar 4 séries de 4 minutos, entre 85% a 95% da minha frequência cardíaca máxima, com 3 minutos de recuperação a 70% da minha frequência cardíaca máxima. Então aqui, esse seria a recuperação. Tá? Então aqui a frequência cardíaca dele entre 167 a 186, que ele iria trabalhar esse HIIT na esteira, com recuperação passiva de 137 batimentos. Então aqui posso trabalhar também com o fator velocidade, então não utilizando a frequência cardíaca como parâmetro, vamos supor que eu nem tenha frequencímetro. Eu posso trabalhar com a velocidade? Sim, posso trabalhar com a velocidade também como parâmetro. Então temos aqui a VVO2 máximo, a velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio, que foi de 15 km por hora, e posso fazer, por exemplo, 5 tiros de 1 minuto a 100% da velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio, com 1 minuto de recuperação a 50% da VO2 máximo. Então aqui seria qual velocidade? Então ele trabalharia a 15 km, 1 minuto, com recuperação a 7,5 km. Então, outro exemplo que eu posso usar, então, a velocidade e não a frequência cardíaca. Então, tenho opções. Posso utilizar também a percepção subjetiva de esforço.
Então ele vai trabalhar 5 tiros de 1 minuto a 17 unidades arbitrárias. Então aqui num valor muito cansativo, com 1 minuto de pausa. Então qual foi o valor? Então eu consigo adequar 3, outros modelos. 2, aqui eu consigo adequar, por exemplo, o modelo all-out. Então posso trabalhar, por exemplo, uma condição buscando pontos 10 específicos, segundos. trabalhando dentro do tatame, do ringue. Então aqui o atleta está trabalhando o modelo all-out em alta intensidade. Como que ele fez aqui? 20 segundos. Essa proposta foi de 4 rounds de 30 segundos por 3 minutos de intervalo passivo entre as séries. Deu. Esse aqui foi o modelo all-out que a gente trabalhou. Outro modelo que nós podemos trabalhar. Aqui o controle já vai ser feito via frequência cardíaca. Lembrando que em condições que eu tenho uma intensidade de trabalho de treinamento intervalado de alta intensidade com razão de esforço menor que 15 segundos. É interessante que eu trabalhe com a movimentação, Jackson. Vamos subir essa frequência cardíaca. Por que não? Vai, mais. Isso, boa. Atingiu a meta. Agora mantém. Então nessa situação eu preciso aumentar o meu tempo. 30 segundos. Então com um período mínimo de 45 segundos. 45 segundos. E dentro desses 45 segundos eu posso utilizar a frequência cardíaca como parâmetro. Tá? Agora, se eu utilizar menos de 45 segundos, não é interessante que eu trabalhe com a frequência cardíaca. É interessante que eu trabalhe com outro modelo, como a percepção subjetiva de esforço. Aqui nós temos essa relação, tá? Então aqui ele está fazendo o período de baixa intensidade, utilizando aqui movimentações. Então, esse material também vai ser enviado para vocês acompanharem esse período de baixa intensidade também. Aqui, condição de utilizar, por exemplo, socos e chutes. 2, então, 30 segundos all out. Vai! Então, 30 segundos all out em alta intensidade. Então, aqui eu tenho alta intensidade all out. Então, ele está variando socos e chutes durante 30 segundos, com um período de descanso de 180 segundos. Aumenta, tio Chico, aumenta. Então, pode pôr mais pequeno exemplo da ação aí o atleta começou, atingiu a meta. Agora mantém. O Chico realizou. Isso. Esse vídeo vai ser também enviado para vocês. 30 segundos. Vocês vão poder acessar essa relação de esforço e pausa e essa proposição de exercício do treinamento intervalado. Mais. Então a frequência cardíaca do tio Chico aqui está acima de 90% da máxima. Então a gente vai mostrar também para vocês como isso pode ser feito e como que a gente consegue manter essa intensidade. Aqui nós temos a percepção subjetiva de esforço e nós requisitamos ao atleta para manter ela numa intensidade de 10. Outra opção de drill, agora no Ground and Pound. Então o atleta vai trabalhar durante 30 segundos. Vai. Então, aqui foi requisitado para o atleta manter a alta intensidade, tá, em modo all out durante esses 30 segundos e foi dado que é um intervalo de 180 segundos de pausa. Tá, alguns exemplos de treinamento intervalado de alta intensidade que foram requisitados ao atleta. Aqui, modelo de drill. Primeiro drill, 1 minuto all out por 45 segundos de intervalo. Jackson, vai. Drill all out. Então aqui a frequência cardíaca do atleta vai subir. Pode subir. Vamos subir. O objetivo é que ela fique acima de 90% Vamos subir. Tá 81% tem que bater 90. Então, bater 90 e manter. Comando isso. Foi dado ao Bora, atleta. Vai. 85, então, tem que aumentar. Aumenta a intensidade. Deu 20 segundos. Vamos, Jackson. Vai, mais. Atingiu a meta, agora manter. Vai. Mantém. 30 segundos. A meta dele aqui, 30 segundos. E ele teve mantém. que manter essa 30 meta segundos, até mantém. o final 30 segundos, mantém. desse 1 minuto 30 segundos, de mantém. esforço. Então, quando 30 a gente segundos, usa mantém.
30 esforços segundos, mantém. curtos, 10 Vai, segundos, vai, 20 vai, segundos, 30 vai, segundos, vai. 45, nós não vamos, podemos mantém. utilizar a Mantém, frequência mantém, cardíaca como mantém, parâmetro mantém, de mantém, controle da mantém. intensidade, 50 por conta segundos, desse 50 delay. segundos, Quando vamos, nós mantém, usamos mantém, 45 mantém, segundos mantém, acima, vamos, já vamos, podemos usar vamos, a vamos, frequência cardíaca vamos, como parâmetro. deu, não Mas é interessante que a conversa. gente coloque isso de 1 minuto para cima para 1 minuto, 45 segundos de padronizar intervalo, a gente e vai para o ficar segundo mais fácil bloco. esse controle. Aqui o atleta, depois desses 45 segundos, ele vai repetir os Intensidade, outros drills. 94% da máxima. Aqui, no próximo, na próxima exemplificação para vocês, nós temos Drill de drills 1 minuto. em pé, Bettini vai aliás. realizar entrada de golpe em pé. Então o atleta Vão realizou ser durante 1 minuto os 1 drills em alta minuto de intensidade. drill por 1 minuto de intervalo. 1 Prepara, minuto de esforço Bettini. por 1 minuto de Hajime. intervalo. Tem que manter a 90% aqui a frequência cardíaca máxima dele, tá? A 87. Então, Bettini o é da atleta foi Polícia requisitado a Federal, manter essa intensidade do Comando de 90% Operações durante Especiais, cursado todo no BOP o no drill. Rio de Janeiro, Aqui ele ex-atleta já de atingiu. MMA, kickboxing. Então, dessa forma, o que o atleta fez, resumidamente? 1 minuto de esforço por 1 minuto de pausa. E nós controlamos esses drills via frequência E luta cardíaca. Aqui, outro trabalho realizado pelo atleta Bettini foi vai causar realizar o quê? Uma pré-exaustão, em alta intensidade, fazendo flexão também de punho na chamado barra, HIIT, 30 High segundos, Intensity e depois ele vai trocar a Interval pegada com o Training, Jackson, mas High o Intensity Bettini saindo em Resistance vantagem Training na pegada. que o atleta Depois a trabalhou, gente vai então fazer ele o criou oposto. uma Prepara, fadiga acumulada em alta intensidade 30 segundos. na pegada e depois ele Pode trocou deixar pegada cair na com mão, o Bettini. parceiro Desce. de treino. Isso, escorrega. Então isso, essa é uma boa. das opções também que nós 10 podemos segundos. fazer, a pré-exaustão e a disputa de pegada em alta intensidade aqui. Isso. Prepara, continua. Agora deu 20. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É para fadigar mesmo. Vamos lá, pré-exaustão. Continua. Que a pegada para o Bettini está desconfortável. Se o Jackson conseguir deixar a pegada confortável para ele, já volta no meio rápido. E continua. Isso. Então são exemplos de como que nós podemos trabalhar. Esse vídeo também será enviado a vocês. E aqui nós temos outra opção. Jackson, prepara. Então o Jackson vai realizar agora uma remada com a pegada pronada. Prepara, Jackson, 30 segundos em alta intensidade. Admir, Jackson. Se eu vejo que o atleta apresenta necessidade, que ele tem uma carência nessa puxada, eu posso trabalhar a puxada com o atleta, com essa remada inicialmente em alta intensidade no modelo HIIT, Resistance Training, High Intensity Resistance Training, e depois fazer o modelo de puxadas também, 25 segundos. Especificidade da luta. Prepara, já deu, vai. Puxando. 30 segundos puxando, volta. Então consigo trazer os implementos da preparação física, do treinamento com pesos para dentro do tatame, ou do octógono, enfim. E o que a gente precisa pensar? Quais são os cuidados que nós devemos ter durante a preparação física? Olha que interessante. Nós temos aqui que dependendo das ações motoras que eu faço, aqui eu tenho 30 segundos e depois tenho 60 segundos de esforço e 90 segundos de esforço. Se eu utilizo pequenos grupos musculares, esse aqui é o estudo do Krause e colaboradores de 2020, que mediu o consumo de oxigênio nas barras, em quedas e na passagem de guarda. Eu vejo diferenças conforme o quê? O recrutamento de grupos musculares. Então, se eu tenho grandes grupos musculares sendo trabalhados dentro de determinado momento, o que vai acontecer? Eu vou utilizar mais oxigênio. O meu consumo de oxigênio vai ser maior. Se eu tiver pequenos grupos musculares sendo trabalhados, o meu consumo de oxigênio vai ser menor. Então, se o foco do meu treinamento é aumentar o consumo de oxigênio, o que eu preciso fazer? Utilizar grandes grupos musculares nos meus drills específicos. Isso para todas as modalidades de combate. Esse é o estudo recentemente publicado por Krause
e colaboradores em 2020, com créditos ao Dr. Vitor Kozwick, que montou esse gráfico para nós. Pontos importantes que eu preciso também pensar nos ajustes específicos das modalidades. O que a gente vê no Brazilian Jiu-Jitsu, no Judô, no Wrestling? Uma grande demanda de membros superiores. A demanda de membros superiores, ela representa 80% da demanda relacionada a membros inferiores. Ou seja, eu tenho que pensar na especificidade quando eu olho para as modalidades esportivas de combate, sabendo que aproximadamente 70% da luta de judô recruta mais membros superiores. E quando eu olho, por exemplo, para o taekwondo, que aproximadamente 95% da luta se refere a membros inferiores, eu preciso ajustar o meu modelo de treinamento intervalado de alta intensidade também para contemplar isso, se eu quiser trabalhar com o aspecto relacionado à especificidade. Outro aspecto que eu também preciso pensar é nas regras, quando eu falo de sexo masculino, sexo feminino, idade desses atletas e até mesmo quando a gente traz para o Brazilian Jiu-Jitsu, na relação de graduação. Então eu também preciso pensar nisso dentro da regra, dentro da faixa etária, dentro do sexo, dentro da graduação dos atletas. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, de faixa azul, adulto, ele tem 5 minutos de duração, esse combate. Quando eu falo de faixa preta adulto, esse combate tem 10 minutos de duração. Então será que a preparação física vai ser a mesma? Será que esse atleta que lutou 10 minutos, a demanda sobre o sistema cardiorrespiratório desse atleta não é muito maior quando comparado, por exemplo, ao atleta que lutou 5 minutos? Então eu preciso pensar também na regra, na especificidade, dentro da própria modalidade e dentro do estilo de luta de cada categoria de peso. Será que o peso leve do judô luta igual ao peso pesado? O mesmo no wrestling? Pontos para serem pensados e para serem ajustados dentro da prescrição. Especificidade? Então, o que nós precisamos pensar? Que, por vezes, o resultado esportivo, muitas vezes, acontece apesar do processo de preparação e não devido a ele. Às vezes esse atleta é preparado erroneamente ou de forma deficitária, mas esse atleta ele tem um talento ímpar, tanto técnica quanto taticamente, e ele acaba ganhando. Mas não é por conta da preparação física, é apesar dessa preparação física que foi realizada. E será que esse atleta não poderia melhorar ainda mais o desempenho? Vamos pensar nisso, gente. Na parte prática a gente vai conversar sobre isso. Então aqui, em relação às considerações finais da nossa aula de hoje. O que é HIIT? Então, mostrei para vocês 4, mas não foram 4, foram 5 tipos de treinamento intervalado de alta intensidade que vão ser aplicados dependendo da necessidade. Cardiorrespiratório, aspecto central, neuromuscular, aspecto periférico. E de fato, faz sentido aplicar HIIT nos esportes de combate, considerando que esses atletas já são altamente treinados e eu preciso melhorar o desempenho deles de forma específica. E como usar o HIIT nos esportes de combate? Nós demos alguns exemplos e uma das possibilidades é usar a temporalidade seguindo a especificidade de ação de esforço, de ação de pausa e tempos em segundos em alta e em baixa intensidade ou de esforço e pausa. Foram algumas possibilidades que eu trouxe para vocês e que nós vamos abordar com maior profundidade na nossa aula prática. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima aula. Muito obrigado. E crédito aqui, agradecimento especial aos meus colaboradores, os doutores, professor Leonardo Andreato e Vitor Kozwick. Nos vemos em breve, pessoal. Até lá!